Dizem que a arena nunca mente, que a lua vê tudo, que se você for inocente ela protege. Mas enquanto eu era arrastada pelos corredores de pedra fria, com correntes cortando meus pulsos, e o som da multidão ecoando como um animal faminto, eu soube a verdade. A arena não protege ninguém. Ela apenas escolhe quem vai morrer primeiro. Os gritos vinham de cima, das arquibancadas. Não eram aplausos. Eram pedidos por sangue. Pessoas que nunca tinham visto meu rosto, nunca ouviram minha voz, mas já tinham decidido que eu merecia ser destruída. Ninguém havia sobrevivido ao guardião primordial. Ninguém. A criatura não era apenas uma fera. Era uma sentença. Um lobo antigo demais para ter nome, treinado para despedaçar corpos em segundos. Cada combate terminava da mesma forma. Silêncio. E restos. E agora faltavam poucos passos. Meu coração batia tão forte que parecia querer fugir antes de mim. O chão tremia com os golpes da besta do outro lado do portão. Eu sentia o cheiro dela. Ferro, sangue seco. E algo mais antigo. Algo que não pertencia a este mundo. Eu queria gritar. Queria correr. Mas minhas pernas não respondiam. Quando o portão começou a se erguer, a lua apareceu entre as nuvens, redonda, branca demais. Não como proteção, como testemunha. Meu nome é Arya Ashwood, e em poucos segundos eu estaria frente a frente com o lobo mais mortal que já existiu. O que ninguém ali sabia é que aquela noite não terminaria com um corpo no chão. Terminaria com algo impossível. 3 dias antes, eu não tinha ideia de que minha vida estava prestes a se despedaçar. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. A névoa matinal ainda cobria as montanhas quando saí da pequena cabana que chamava de lar. Meus pés descalços afundavam na grama úmida, e o ar gelado da madrugada ardia em meus pulmões. Eu era uma ômega, a mais baixa na hierarquia da Alcateia cinzenta, e minha rotina diária começava antes que o sol nascesse. Coletar ervas medicinais na borda da floresta, preparar pomadas para os guerreiros feridos, manter a cabeça baixa. Sempre de cabeça baixa. Mas naquela manhã, algo era diferente. Os sonhos haviam voltado. Não aqueles sonhos normais que se dissolvem ao despertar, mas visões tão vívidas que ainda podia sentir o calor delas em minha pele. Uma voz antiga chamando meu nome. Símbolos prateados brilhando em pedras cobertas de musgo. E sempre, aqueles olhos dourados me observando através da escuridão. Eu tinha aprendido a ignorá-los. 22 anos vivendo como ômega te ensinam a não questionar, a não buscar respostas. Mas nas últimas semanas, os sonhos haviam se tornado insuportáveis. Era como se algo dentro de mim estivesse tentando gritar, tentando quebrar uma parede que eu nem sabia que existia. Enquanto caminhava em direção às árvores, senti o olhar de Catarina Nightshade perfurando minhas costas. Ela estava encostada na varanda da casa principal. Seus lábios curvados naquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Catarina era tudo o que eu não era. Uma beta de alta linhagem, bela, poderosa e completamente convencida de que merecia ser a próxima alfa regional. O fato de que Kael Stormridge, nosso alfa, nunca havia demonstrado interesse nela, era uma ferida aberta que sangrava veneno. E de alguma forma, ela havia decidido que a culpa era minha. Não que houvesse algo entre mim e Kael. Claro que não. Ele era o alfa, um guerreiro lendário com olhos de gelo e uma presença que fazia o ar tremer. Eu era ninguém. Uma ômega órfã que mal conseguia invocar meu lobo interior. Mas às vezes, quando nossos olhares se cruzavam durante as reuniões da Alcateia, havia algo, uma faísca. Um reconhecimento que nem eu nem ele entendíamos. Catarina havia notado, e ela odiava. Afastei esses pensamentos enquanto adentrava a floresta. As árvores aqui eram antigas, seus troncos tão grossos que 3 homens não conseguiriam abraçá-los.
A luz do sol mal penetrava o dossel, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. Eu conhecia cada trilha, cada clareira, cada arbusto medicinal. Mas os sonhos me puxavam para mais longe, para o norte, para os territórios proibidos. A Floresta Negra. Ninguém ia lá. As leis do Conselho das Sete Alcateias eram absolutas. Cruzar para os territórios proibidos era traição punível com morte. Diziam que a floresta estava amaldiçoada, que criaturas antigas habitavam suas profundezas, que lobos que entravam lá nunca retornavam. Mas enquanto eu coletava raízes de valeriana, meus pés me traíam. Um passo, depois outro. A linha invisível entre o permitido e o proibido se aproximando. E então eu a cruzei. O ar mudou instantaneamente. Ficou mais pesado, carregado de uma energia que fazia minha pele formigar. Os sons da floresta normal, pássaros, insetos, o farfalhar de pequenos animais, desapareceram, substituídos por um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descontroladamente. Eu deveria voltar. Cada instinto de sobrevivência gritava para que eu corresse. Mas meus pés continuaram avançando. A névoa aqui era mais espessa, enrolando-se ao redor de meus tornozelos como dedos fantasmagóricos. As árvores eram retorcidas, seus galhos formando padrões que quase pareciam palavras em uma língua que eu não conhecia. E então eu a vi. Uma clareira circular, perfeitamente redonda, como se tivesse sido cortada propositalmente na floresta densa. No centro havia ruínas, pedras antigas cobertas de musgo e vinhas, formando o que um dia deve ter sido algum tipo de templo ou santuário. E gravados nessas pedras, brilhando com uma luz prateada fraca que não deveria existir sob a sombra das árvores, estavam os símbolos dos meus sonhos. Minha mão se estendeu antes que meu cérebro processasse a ação. No momento em que meus dedos tocaram a pedra fria, o mundo explodiu. Visões inundaram minha mente como uma represa rompida. Uma mulher com cabelos da cor da lua, usando uma coroa de prata e osso. Lobos gigantescos se curvando diante dela. Um pacto sendo feito sob a lua cheia, sangue se misturando em uma taça de cristal. E então, fogo, gritos, morte. Uma criança sendo carregada através da floresta em chamas, protegida por braços que tremiam de exaustão. Você é a última, uma voz sussurrou em minha mente. Você é a chave. Eu recuei, tropeçando, meu peito subindo e descendo em respirações frenéticas. O que era aquilo? O que significava? Foi quando ouvi os passos. Meu sangue congelou. Virei-me para encontrar 3 guardas da alcateia emergindo da névoa, e entre eles, com aquele sorriso venenoso perfeitamente posicionado, estava Catarina. Arya Ashwood. Sua voz era mel e veneno. Invasão de território proibido. Exatamente como eu disse que estaria acontecendo. Não foi, comandante? O comandante Darius, um beta cicatrizado com olhos duros, assentiu. Pelos poderes que me foram concedidos pelo Conselho, você está presa, Ômega. Que a lua tenha misericórdia de sua alma. Não! Minha voz saiu desesperada. Eu posso explicar. Eu não pretendia. Silêncio! O rugido de Darius me fez recuar. 2 guardas avançaram, suas mãos brutais agarrando meus braços. Eu tentei me debater, mas era inútil. Uma ômega contra betas treinados? Não havia chance. Enquanto era arrastada para longe da clareira, para longe das ruínas, olhei por cima do ombro. Os símbolos ainda brilhavam, e por um segundo, jurei ver a silhueta de um lobo enorme, observando das sombras. Olhos dourados, os mesmos dos meus sonhos. E então a escuridão da floresta o engoliu. As próximas 24 horas foram um borrão de terror e confusão. Fui jogada em uma cela de pedra sob a casa do conselho, um lugar onde poucos entravam e menos ainda saíam. O frio penetrava até os ossos, e a única luz vinha de uma pequena fenda na parede alta demais para alcançar. Eu havia pedido para ver Kyle, para explicar, mas meus pedidos foram ignorados. Uma ômega não tinha o direito de demandar a atenção de um alfa, especialmente quando acusada de traição.
Catarina havia se certificado disso. Quando finalmente me tiraram da cela, foi para me arrastar até a grande sala do conselho. O lugar era imponente. Tetos altos sustentados por pilares de pedra, paredes decoradas com tapeçarias antigas, mostrando a história das 7 alcateias. E no centro, em uma mesa semicircular elevada, sentavam-se os 7 conselheiros que governavam nossos territórios. Conselheiro Marcus Valoren ocupava a cadeira central. Ele era um homem de meia-idade com cabelos prateados perfeitamente penteados e olhos cinzentos que pareciam calcular o valor de tudo e todos. Poderoso, ambicioso e, como eu descobriria, absolutamente corrupto. Arya Ashwood, sua voz ecoou pela sala. Você foi acusada de invasão territorial proibida, um crime que carrega apenas uma sentença sob nossas leis antigas. Meu estômago revirou. Eu conhecia a lei. Todos conhecíamos. A arena do julgamento, ele continuou, e um murmúrio percorreu a multidão reunida na sala. Parecia que metade da alcateia havia vindo assistir minha condenação. Você enfrentará o guardião primordial. Se a lua te julgar inocente, você sobreviverá. Se não... Ele não precisou terminar. Todos sabiam o que acontecia na arena. Ninguém sobrevivia ao guardião. Ninguém. Eu tenho testemunhas. A voz sedosa de Catarina cortou o ar. Ela se aproximou do conselho, seus quadris balançando com confiança predatória. 3 lobos da patrulha noturna me procuraram dias atrás, preocupados com o comportamento estranho da Ômega. Ela estava coletando ervas nas bordas dos territórios proibidos, testando os limites. Quando fui investigar pessoalmente, a encontrei além da linha, tocando as ruínas antigas. É claro que ela estava tentando acessar a magia negra das eras esquecidas. Mentiras. Tudo mentiras tecidas tão perfeitamente que até soavam verdadeiras. Alguém fala em defesa da acusada? Marcos perguntou, mas sua voz deixava claro que era apenas formalidade. O silêncio foi ensurdecedor. Eu procurei por um rosto amigo, por qualquer um que pudesse dizer algo, mas encontrei apenas olhares baixos e costas viradas. É assim que funciona quando você é uma Ômega. Você é invisível até ser conveniente te destruir. E então, do fundo da sala, uma voz profunda ecoou. Eu falo. Kyle. Todas as cabeças viraram. O Alfa avançou pela multidão que se abria como o Mar Vermelho. Ele era magnífico. Quase 2 metros de pura massa muscular. Cabelos negros amarrados na nuca. E aqueles olhos de gelo que pareciam ver através das almas. Mas era seu poder que realmente impressionava. O ar ao seu redor parecia ondular com autoridade alfa, fazendo até os conselheiros se endireitarem em suas cadeiras. Alpha Storm Ridge. Marcos inclinou a cabeça, mas havia tensão em sua postura. Que interesse você tem neste caso? A Ômega pertence à minha alcateia, Kyle respondeu, sua voz controlada, mas com uma corrente submarina de algo perigoso. Eu tenho o direito de falar. Verdade. Marcos concedeu, embora seus olhos se estreitassem. Fale então. Kyle me olhou, e por um momento, aquela faísca estava lá novamente, mais forte agora. Quase... dor? Arya Ashwood tem servido minha alcateia fielmente por anos. Ela é conhecida por sua dedicação e obediência às leis. Peço que o Conselho considere clemência, uma punição menor. Serviço comunitário estendido, ou... A lei é clara, Alpha Storm Ridge. A voz de Catarina era açúcar envenenado. Invasão territorial proibida não tem punição alternativa. A menos que você esteja sugerindo que suas leis são superiores às do Conselho? Era uma armadilha, e todos sabiam. Se Kyle pressionasse muito, pareceria que estava desafiando a autoridade do Conselho. E isso poderia levar a uma guerra política que ninguém queria. Via a frustração passar por seu rosto, o cerrar de sua mandíbula. Ele queria me ajudar. Eu podia sentir isso. Mas estava preso pelas mesmas correntes políticas que nos governavam a todos. Que seja feita a vontade do Conselho, ele finalmente disse, cada palavra parecendo arrancada dele à força. E então, mais baixo, apenas para mim. Lute,
Não importa o que, Arya. Lute. Marcos bateu seu cajado no chão. A sentença está dada. Arya Ashwood enfrentará o guardião primordial na arena do julgamento ao nascer do sol de amanhã, que a lua revele a verdade. Enquanto era arrastada para fora, ouvi Catarina sussurrar para suas amigas. Finalmente, a ratinha será devorada e Kyle finalmente olhará na direção certa. Naquela noite, na cela fria, enrolei-me em posição fetal e chorei. Não pela morte que viria, embora o medo fosse real e visceral, mas pela injustiça disso tudo, pela facilidade com que haviam me descartado, pela crueldade casual daqueles que deveriam proteger os mais fracos. E em algum lugar, nas profundezas da minha mente onde os sonhos viviam, aquela voz antiga sussurrou novamente. Você não é o que eles acham que você é, filha da lua. Quando o guardião vier, lembre-se, o sangue reconhece sangue. Eu não entendia. Mas em algumas horas, quando fosse arrastada para aquela arena e encarasse a morte em forma de lobo, eu descobriria que algumas verdades só são reveladas quando não há mais nada a perder. O amanhecer viria rápido demais. E com ele, meu julgamento. O amanhecer chegou como uma sentença de morte. Eu não havia dormido. Como poderia? Cada som nos corredores de pedra, passos distantes, portas rangendo, o vento uivando através das fendas, fazia meu coração disparar. Eu havia passado a noite toda encolhida no canto mais distante da cela, abraçando meus joelhos contra o peito, tentando e falhando em encontrar alguma posição que aliviasse o frio penetrante nos meus ossos. Mas não era apenas o frio físico que me atormentava. As visões haviam voltado, mais fortes, mais nítidas. Cada vez que eu fechava os olhos, era arrastada para memórias que não eram minhas. Ou eram. Uma mulher com longos cabelos prateados me segurando, cantando uma canção de ninar em uma língua que eu não deveria entender, mas entendia. Chamas consumindo uma grande mansão enquanto gritos ecoavam pela noite. Mãos me passando através de uma janela para braços esperando. E sempre, sempre, aquela voz. Corra, proteja a criança. Ela é a última da linhagem. Eu tinha 6 anos quando fui encontrada na floresta por uma mulher chamada Helena. Ela me disse que havia me achado vagando sozinha, sem memórias, sem família. Ela me acolheu, me criou em segredo na borda da alcateia cinzenta, me ensinou a ser pequena, invisível, a nunca questionar minha origem. Algumas perguntas, ela costumava dizer com olhos tristes, têm respostas que matam. Helena havia morrido 3 anos atrás, levando seus segredos para o túmulo. E agora, enquanto eu enfrentava minha própria morte, esses segredos explodiam à superfície como cadáveres subindo à tona de um lago congelado. Quem era aquela mulher nos meus sonhos? Por que ela se parecia tanto comigo? A porta da cela se abriu com um estrondo metálico, fazendo-me pular. 2 guardas entraram, os mesmos que haviam me prendido, seguidos por uma figura menor e mais velha. Era Nessa, uma das ômegas anciãs da alcateia, carregando um balde de água e roupas limpas. Levante-se, criança. Sua voz era suave, mas seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. Você precisa se preparar. Preparar. Que palavra estranha para morrer. Nessa me ajudou a lavar o rosto e as mãos com água gelada. Ela penteou meu cabelo emaranhado com dedos gentis, trançando-o firmemente para trás. As roupas que ela trouxe eram simples. Uma túnica branca de linho e calças leves. Roupas cerimoniais. Roupas para sacrifícios. Nessa, minha voz saiu. Alguém já sobreviveu à arena? Usada. Ela parou de pentear meu cabelo, seus dedos tremendo levemente. Por um longo momento, pensei que ela não responderia. Então, em um sussurro tão baixo que mal pude ouvir. Uma vez, há muito tempo, antes que eu nascesse, minha avó me contou a história. Meu coração saltou. O que aconteceu? Ela disse que uma jovem foi acusada injustamente, assim como você. Quando o guardião foi solto, ele parou. Apenas ficou parado, observando-a. Os anciãos da época ficaram tão perturbados que a declararam inocente na hora.
Mas... Nessa hesitou. Mas o quê? A jovem desapareceu naquela mesma noite. Nunca foi vista novamente. Alguns dizem que ela fugiu. Outros... Nessa se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Outros dizem que os conselheiros da época a fizeram desaparecer, porque se o guardião a havia reconhecido, significava que ela era de uma linhagem que eles juraram ter exterminado. Um arrepio percorreu minha espinha. Que linhagem? A linhagem lunar, os primeiros alfas, aqueles que fizeram o pacto original com o guardião antes que as 7 alcateias existissem. Os olhos de Nessa encontraram os meus, carregados com um significado que eu não conseguia decifrar completamente. Eles dizem que o guardião só se curva para essa linhagem, para mais ninguém. Antes que eu pudesse responder, os guardas avançaram. Chega de conversa, é hora. Nessa apertou minha mão uma última vez, suas palavras rápidas e urgentes. Lembre-se, criança. O sangue reconhece sangue. As mesmas palavras da voz nos meus sonhos. A caminhada até a arena foi um pesadelo acordado. Eles me arrastaram pelos corredores da casa do conselho, enquanto lobos de todas as alcateias se alinhavam para assistir. Alguns gritavam insultos. Traidora! Que o guardião devore seus ossos! Outros apenas observavam em silêncio, seus rostos uma mistura de pena e fascínio mórbido. É sempre mais fácil assistir à destruição de outro quando você está seguro. Catarina estava lá, é claro, radiante em um vestido vermelho sangue que acentuava cada curva. Ela segurava o braço de Marcos Valorim, sussurrando algo em seu ouvido que o fez sorrir. Quando nossos olhos se encontraram, ela piscou para mim. Um gesto tão casual, tão cheio de veneno triunfante, que meu estômago revirou. Ela havia vencido. Eu estaria morta em minutos, e ela finalmente teria o caminho livre para Kyle. Kyle. Eu o procurei na multidão e o encontrei parado ao lado dos outros alfas regionais. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas seus olhos queimavam. Havia raiva lá, frustração e algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Quando nossos olhares se conectaram, ele deu o menor dos acenos, tão sutil que poderia ter sido imaginado. Lute, ele havia dito. Mas como se luta contra um deus da morte? A arena ficava no centro de um anfiteatro antigo, cercada por degraus de pedra onde centenas de lobos já estavam reunidos. O chão da arena era areia branca manchada com um marrom avermelhado de sangue antigo. No centro havia uma porta de ferro maciça, trancada e selada com correntes que brilhavam com runas de contenção. A porta da jaula do guardião. Fui empurrada através do portão da arena, tropeçando na areia solta. O portão bateu atrás de mim com uma finalidade que fez meu sangue gelar. Girei em um círculo lento, olhando para os rostos nas arquibancadas. Tantos. Todos esperando para me ver ser despedaçada. Marcos Valorim se levantou em sua tribuna elevada, seus braços se estendendo em um gesto teatral. Pelos poderes concedidos ao Conselho das 7 Alcateias, iniciamos o julgamento da arena. Arya Ashwood, você foi acusada de invasão territorial proibida. Que o guardião primordial revele a verdade de sua alma. Se você for inocente, a lua te protegerá. Se for culpada... Ele não precisou terminar. O rugido que ecoou de trás da porta de ferro disse tudo. O som era primordial. Antigo. Não era apenas um rugido de lobo. Era o som da terra tremendo, de montanhas sendo rasgadas, de tempestades nascendo. Fez meus joelhos fraquejarem e meu lobo interior, aquele lobo fraco que eu mal conseguia invocar, se encolher aterrorizado nas profundezas da minha consciência. As correntes começaram a se soltar, uma por uma, caindo com estrondos metálicos que ecoavam como sinos de morte. A multidão ficou em silêncio absoluto. Até mesmo Catarina perdeu seu sorriso, seus olhos arregalados com uma mistura de excitação e medo. A porta de ferro começou a se abrir. O que emergiu não era apenas um lobo. Era um pesadelo materializado. Fenrir tinha pelo menos 3 metros de altura no ombro.
Seu corpo uma massa de músculos negros ondulantes, cobertos por uma pelagem que parecia absorver a luz. Cicatrizes cortavam seu focinho e flancos, testemunhos de séculos de batalhas. Mas eram seus olhos que realmente aterrorizavam. Dourados como ouro fundido, brilhando com uma inteligência que era profundamente, perturbadoramente humana. Ele pisou na arena, e a própria areia pareceu se afastar de suas garras. Vapor saía de suas narinas no ar frio da manhã. Ele virou a cabeça lentamente, examinando a multidão com algo que parecia desdém, antes que seu olhar finalmente pousasse em mim. E travasse. Meu coração parou. Literalmente parou por um batimento antes de explodir em um ritmo frenético que fez minha visão embaçar nas bordas. Fenrir começou a andar em minha direção, cada passo deliberado, seus olhos nunca deixando os meus. A multidão começou a murmurar, alguns gritando incentivos, outros fazendo apostas sobre quanto tempo eu duraria. 30 segundos, 20, 10. Minha mente gritava para correr, mas meus pés estavam enraizados. Onde eu correria de qualquer forma? A arena era cercada. Não havia fuga. Não havia saída. Fenrir estava a 5 metros de distância agora. 4. 3. Eu podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ouvir o rosnado baixo e contínuo em sua garganta. Seu cheiro me atingiu. Terra antiga, floresta profunda e algo mais. Algo familiar. 2 metros. E então, impossível, eu o reconheci. Não o lobo em si, mas sua essência. Era o mesmo que eu havia sentido nas ruínas da Floresta Negra. A mesma energia antiga que havia feito os símbolos brilharem. A mesma presença que habitava meus sonhos. 1 metro. Fenrir parou. Seus olhos dourados me fixaram. Tão perto agora que eu podia ver meu reflexo neles. E naquele reflexo, por apenas 1 segundo, não vi uma ômega aterrorizada em roupas brancas de sacrifício. Vi uma criança pequena com cabelos prateados, usando uma coroa de flores lunares, rindo enquanto um lobo gigante a seguia como um cachorro devotado. Vi quem eu costumava ser. Quem eu sempre fui. A multidão estava em silêncio absoluto agora, esperando pelo ataque final. Mas Fenrir não atacou. Ele apenas me olhou, e em seus olhos antigos vi reconhecimento. Esperança. E algo que parecia suspeitosamente com lágrimas. Você voltou. Uma voz sussurrou em minha mente. Profunda, rouca, infinitamente cansada. Depois de todos esses anos, você voltou. E naquele momento, enquanto eu estava cara a cara com a morte personificada, algo dentro de mim, algo que havia estado adormecido e selado por 16 anos, começou a despertar. Minha pele formigou. Meu coração bateu com um ritmo diferente, mais antigo. E pela primeira vez na minha vida, quando tentei alcançar meu lobo interior, ele não era fraco ou insignificante. Ele era glorioso. O selo estava quebrando. E o guardião sabia exatamente o que isso significava. A dor era insuportável. Não era como ser cortada ou queimada. Era como se meu DNA estivesse sendo reescrito, cada gene suprimido agora gritando de volta à vida. O selo que havia me mantido escondida, que havia me transformado em uma ômega fraca e esquecida, estava se despedaçando como vidro sob pressão impossível. E com cada fragmento que caía, eu me lembrava. Eu tinha 5 anos, correndo pelos corredores do Palácio da Lua, minha risada ecoando enquanto minha mãe me perseguia. Aria, minha pequena lua. Ela ria. Um dia você comandará não apenas lobos, mas o próprio destino das alcateias. Eu tinha 7 anos, sentada aos pés do meu pai enquanto ele explicava o pacto original. Fenrir não é apenas um guardião, minha filha. Ele é a extensão da vontade da lua. Apenas aqueles com nosso sangue podem comandá-lo, porque fomos nós quem o libertou da escuridão há 1000 anos. Nós o salvamos, e ele jurou proteger nossa linhagem eternamente. Eu tinha 9 anos quando vi Marcos pela primeira vez, sua reverência falsa escondendo a ambição que brilhava em seus olhos cinzentos. Conselheiro Marcos é um aliado valioso, meu pai havia dito.
Mas minha mãe apertou minha mão, sussurrando: Cuidado com aqueles que se curvam profundamente demais, minha lua. Às vezes estão apenas medindo a distância para o golpe. A luz prateada do pingente se expandiu, envolvendo meu corpo inteiro como uma segunda pele. E então, com um estalo final que ressoou pela arena como um trovão, o selo quebrou completamente. Silêncio. Por um momento ninguém se moveu. Ninguém respirou. E então eu me levantei. Era diferente agora. Meu corpo era o mesmo, mas a energia que fluía através dele era algo que havia sido negado por 20 anos. Poder. Poder puro e primordial que fazia o ar ao meu redor ondular como calor sobre pedras quentes. Meus olhos, que sempre foram castanhos comuns, agora brilhavam com luz prateada. Meu cabelo, antes de um loiro fosco, havia se transformado em prata luminosa que caía em cascata sobre meus ombros. Fenrir se levantou ao meu lado, e pela primeira vez em 3 séculos, o guardião primordial inclinou sua cabeça massiva e deixou escapar um uivo. Não era um uivo de desafio ou fúria, era reconhecimento, era lealdade, era a proclamação que ecoou por gerações de lobos. A luna retornou. A multidão explodiu em caos. Alguns gritavam de terror. Outros caíam de joelhos, instintivamente se curvando diante de um poder que seus ancestrais haviam servido. Mas foi a tribuna do conselho que capturou minha atenção. Marcos estava de pé, seu rosto pálido como mármore, suas mãos agarrando a balaustrada com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele sabia. Claro que sabia. Impossível, ele sussurrou, mas o som carregou pela arena no silêncio que se seguiu ao uivo de Fenrir. Você deveria estar morta. Todas vocês deveriam estar mortas. Mas eu não estou. Minha voz saiu diferente também. Mais profunda, ressoando com uma autoridade que eu nunca havia possuído como Ômega. E agora, Marcos Valorim, traidor e assassino, você responderá por seus crimes. Ele recuou um passo, seus olhos disparando pela arena como um animal acorralado procurando por escape. Guardas, prendam-na. Ela está usando magia negra, enganando vocês todos. Mas nenhum guarda se moveu. Como poderiam? Fenrir estava ao meu lado, e mesmo os guerreiros mais bravos não eram tolos o suficiente para desafiar o guardião primordial. Mais que isso, porém, era o próprio poder que emanava de mim. Cada lobo na arena podia senti-lo, reconhecê-lo em um nível instintivo e primitivo. Sangue alfa. Não, mais que isso. Sangue primordial. O sangue dos primeiros que haviam criado o pacto original que uniu todas as alcateias. Você não tem autoridade aqui, Marcos gritou, desespero sangrando em sua voz. O conselho governa agora. As velhas linhas de sangue estão extintas. Extintas porque você as extinguiu, eu respondi, subindo lentamente as escadas que levavam à tribuna. Cada passo era medido, deliberado. Fenrir me seguiu, sua presença massiva fazendo a estrutura de pedra tremer. Você acha que eu não me lembro? O selo suprimiu meus poderes, não minha alma. Ela esperou. Assistiu. E agora que estou livre, Marcos, eu vejo tudo com perfeita clareza. Virei-me para a multidão, minha voz se elevando para alcançar cada canto da arena. 20 anos atrás, houve um massacre. O Conselho Primordial, composto pelas linhagens mais antigas, foi aniquilado em uma única noite de sangue e traição. Meus pais, meus tios, meus primos, todos mortos. A história oficial diz que foi um ataque de rogues, um bando de lobos selvagens que de alguma forma penetrou as defesas mais fortes dos territórios. Fiz uma pausa, deixando a implicação pender no ar. Mas rogues não conhecem os túneis secretos do Palácio da Lua. Rogues não sabem exatamente quando a guarda muda de turno. Rogues não conseguem desativar as proteções mágicas que haviam sido mantidas por gerações. Mentiras. Marcos tentou, mas sua voz tremeu. Não são mentiras. Outra voz se juntou à minha. A anciã estava de pé nas arquibancadas inferiores, apoiando-se pesadamente em seu cajado,
mas seus olhos nublados ardiam com propósito. Eu estava lá naquela noite. Eu vi o sangue. Eu ouvi os gritos. E eu vi você, Marcos Valorim, limpando o sangue de sua espada enquanto falava com seus co-conspiradores. Um murmúrio correu pela multidão. A anciã era conhecida, respeitada, uma guardiã das histórias antigas. Sua palavra carregava peso. Marcos riu, mas era o som de um homem à beira do precipício. A anciã está senil. Suas memórias são fragmentadas pela idade. Vocês realmente vão acreditar? Eu também estava lá. Todas as cabeças viraram. Kael havia descido de sua posição na tribuna e agora estava na borda da arena. Seus olhos de gelo fixaram-se em Marcos com uma fúria fria que fazia o ar congelar. Eu tinha 15 anos. Jovem demais para entender completamente, mas velho o suficiente para questionar. Meu pai era um dos guardas leais ao Conselho Primordial. Naquela noite, ele me acordou, me disse para fugir. Disse que havia traição nas sombras, que Marcos havia virado outros conselheiros contra as velhas linhagens. Kael avançou, cada palavra cortando como uma lâmina. Meu pai morreu defendendo o Palácio da Lua. E quando encontrei seu corpo, havia uma carta em seu bolso. Uma carta detalhando os nomes dos conspiradores, as promessas que Marcos havia feito de poder e território se eles o ajudassem a derrubar o Conselho Primordial. Onde está essa carta? Marcos desafiou, tentando recuperar alguma compostura. Mostre prova. Foi roubada. Kael respondeu calmamente. Da minha casa, 3 dias após o massacre. Alguém entrou enquanto eu estava enterrando meu pai e levou todas as evidências. Mas eu li aquela carta 1 dúzia de vezes antes que desaparecesse. Eu memorizei cada nome. Você era o primeiro, Marcos, o arquiteto da traição. Por anos venho investigando silenciosamente. Kael continuou, sua voz carregando uma dor antiga. Procurando por sobreviventes, por evidências, por qualquer coisa que pudesse provar o que eu sabia ser verdade. E toda vez que me aproximava demais, testemunhas desapareciam. Documentos pegavam fogo. Trilhas ficavam frias. Ele finalmente me olhou e vi lágrimas não derramadas em seus olhos. Quando Arya apareceu na Alcateia 10 anos atrás, uma órfã sem memória, algo em mim reconheceu. O laço de mate puxava, mas mais que isso, ela tinha os olhos de Selene Moonshadow, a mesma determinação quieta, a mesma bondade que se recusava a ser destruída apesar das circunstâncias. Meu coração apertou. Ele sabia, ou suspeitava, e não havia dito nada para me proteger. Mas eu não tinha provas, Kael admitiu, frustração sangrando em sua voz. E sem provas, acusar um conselheiro de tal crime seria suicídio político. Então esperei, procurei, e observei Marcos de perto, sabendo que, eventualmente, homens como ele sempre cometem erros. E ele cometeu, eu disse, retomando a narrativa. Ele me forçou na arena. Ele não podia resistir, não podia deixar passar a chance de eliminar até mesmo a mais fraca ameaça à sua posição. Mas ao me colocar diante de Fenrir, ele quebrou o próprio selo que me mantinha escondida. Virei-me para encarar Marcos diretamente. Ele estava encurralado agora, outros conselheiros recuando dele como se ele fosse veneno. O guardião primordial só se curva para a linhagem da lua. Isso é fato conhecido, testemunhado por milhares aqui hoje. Então me diga, Marcos, se eu sou apenas uma ômega enganadora usando magia negra, por que a besta mais leal dos primeiros se curvou aos meus pés? Ele não tinha resposta. Não uma que não o condenasse. Catarina escolheu esse momento para falar, sua voz histérica quebrando o silêncio. Isso não prova nada. Ela poderia ter feito um feitiço. Poderia ter... Silêncio, Catarina Nightshade. Eu ordenei, e o poder em minha voz a fez engasgar nas palavras. Você foi uma peça disposta no jogo dele. Sua inveja foi armada contra mim. Suas mentiras usadas para me colocar nesta arena. Você achava que estava agindo por ciúme e ambição, mas estava dançando nas cordas de Marcos desde o início. Vai a compreensão quebrar sobre ela como água gelada. Ela olhou para Marcos, procurando por negação, mas ele nem a olhou.
Ela era descartável para ele. Sempre foi. Ele prometeu a você, Kael, não foi? Continuei, minha voz mais suave agora, quase com pena. Disse que se você me eliminasse, Kael finalmente te veria. Mas Marcos não se importava com seus desejos, Catarina. Ele só precisava de alguém tola o suficiente para fazer o trabalho sujo enquanto mantinha as mãos limpas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, seu mundo cuidadosamente construído desmoronando. Não havia satisfação nisso para mim. Apenas tristeza pela facilidade com que a manipulação havia funcionado. Voltei minha atenção para o conselho inteiro. Marcos não agiu sozinho. Ele não poderia ter. Então agora eu pergunto a vocês, conselheiros das 7 alcateias. Quem entre vocês tem sangue primordial em suas mãos? Quem entre vocês vendeu suas almas por promessas de poder? O silêncio foi sua resposta. Mas vi rostos pálidos, olhos desviados. Pelo menos 2 outros conselheiros haviam sido cúmplices. Talvez mais. Vocês destruíram o equilíbrio, eu disse, e agora havia fúria real em minha voz. Fúria que havia sido represada por 20 anos. O conselho primordial não governava por poder, mas por responsabilidade. Nós mantínhamos a paz entre as alcateias, mediávamos disputas, protegíamos os fracos. E vocês o substituíram por quê? Ganância? Ambição? Medo de que seu próprio poder fosse limitado? Estendi minha mão, e luz prateada dançou entre meus dedos. Não era magia no sentido tradicional. Era conexão, com a terra, com a lua, com a própria essência do que significava ser lobo. Era o que havia sido perdido quando as linhagens primordiais foram assassinadas. Eu poderia matá-los agora, eu disse calmamente. Seria justiça, sangue por sangue, e ninguém aqui me impediria. Fenrir rosnou em concordância, o som reverberando pela arena como um terremoto. Marcos caiu de joelhos, finalmente, completamente quebrado. Mas eu não sou vocês, eu continuei. Eu não governo através do medo ou derramamento de sangue desnecessário. As velhas linhagens entendiam que verdadeiro poder vem de justiça temperada com misericórdia. Virei-me para a multidão. Marcos Valorim e seus co-conspiradores serão julgados apropriadamente. Mas não pela arena. Não por execução rápida. Eles enfrentarão julgamento verdadeiro, onde cada crime será exposto, cada vítima lembrada. E então, a justiça será servida de acordo com as leis antigas, leis que eles tentaram destruir. Olhei para Kael. Alpha Storm Ridge, como descendente de um dos guardas leais que morreram naquela noite, você tem o direito de presidir o julgamento. Você aceitará essa responsabilidade? Ele se ajoelhou, punho sobre o coração. Seria minha honra, Luna Moonshadow. Luna Moonshadow, não Arya Ashwood. O nome soou estranho, mas também incrivelmente certo. Como vestir uma roupa que sempre deveria ter sido minha. Então que seja conhecido, eu proclamei, minha voz carregando para cada canto da arena. A linhagem da lua não está extinta. O equilíbrio será restaurado. E qualquer um que busque repetir os crimes de Marcos Valorim descobrirá que o guardião primordial ainda lembra como proteger aqueles sob a proteção da lua. Fenrir uivou novamente, e desta vez foi respondido. De toda a arena, de cada lobo presente, uivos se ergueram em uma cacofonia de reconhecimento, lealdade e esperança renovada. Catarina havia desmoronado em um monte de soluços. Marcos estava ajoelhado, derrotado. Guardas finalmente avançando para prendê-lo agora que a autoridade verdadeira havia sido restabelecida. Os outros conselheiros corruptos olhavam uns para os outros com terror crescente, sabendo que seus próprios julgamentos viriam. Mas foi para Kael que meus olhos foram atraídos. Ele ainda estava ajoelhado, mas seus olhos encontraram os meus, e neles vi algo que fazia meu coração há tanto tempo suprimido e negado, acelerar. Ele havia esperado por mim, protegido-me sem que eu soubesse. E agora, com a verdade finalmente exposta, o laço de mate que sempre existira poderia finalmente ser reconhecido. Mas isso seria para depois. Primeiro,
Justiça. Primeiro, a restauração do equilíbrio. Primeiro, eu reclamaria meu direito de nascimento e restauraria a ordem que havia sido destroçada por ganância e traição. A luna primordial havia retornado, e os dias de escuridão estavam chegando ao fim. Os 3 dias seguintes foram uma revolução silenciosa. Marcos Valorim havia cometido um erro fatal ao me deixar viva. Ele pensou que poderia controlar a situação, que poderia me manipular ou silenciar como havia feito com minha família 16 anos atrás. Mas ele não contava com 2 coisas: Fenrir se recusando a deixar meu lado, e o fato de que a verdade, uma vez revelada, é impossível de enterrar novamente. A notícia do que aconteceu na arena se espalhou como fogo pela floresta. Não apenas pelas 7 alcateias, mas além. Alcateias que haviam sido subjugadas, territórios que haviam sido forçados a se curvar ao conselho, lobos solitários que haviam fugido da tirania, todos ouviram a mesma história. Uma descendente da linhagem lunar havia retornado, e o guardião primordial a havia reconhecido. Kael me levou para sua propriedade imediatamente após a arena, contra os protestos frenéticos de Marcos. Com Fenrir literalmente bloqueando a saída e rosnando para qualquer um que se aproximasse de mim, não havia muito que o conselho pudesse fazer sem iniciar uma guerra aberta. E guerra era a última coisa que Marcos queria, não quando sua legitimidade já estava sendo questionada. Agora eu estava na biblioteca particular de Kael, rodeada por pergaminhos antigos e livros empoeirados, montando as peças de uma conspiração que havia durado quase 2 décadas. Isto é um registro de nascimento, Kael disse, colocando um documento amarelado na mesa diante de mim. Seus dedos roçaram os meus brevemente, enviando uma onda de calor pelo meu braço. Desde a arena, aquela faísca entre nós havia se transformado em algo impossível de ignorar. O laço de mate pulsava constantemente agora, especialmente quando ele estava perto. Aria Lunares, filha de Selene Lunares, última rainha da linhagem lunar, nascida sob a lua cheia de inverno. Eu tracei as letras com dedos tremendo. Meu nome verdadeiro, minha mãe verdadeira. E isto, ele continuou, sua mandíbula apertada com raiva mal contida, é a ordem de execução assinada por Marcos Valorim e 6 outros conselheiros. Data: 16 anos atrás. Alvo: toda a família Lunares. Por quê? Minha voz saiu quebrada. Por que eles fizeram isso? Poder. Uma voz rouca respondeu. Fenrir estava deitado perto da lareira, seu corpo enorme ocupando metade do espaço. Desde que meu poder havia despertado, ele podia se comunicar comigo livremente, sua voz antiga ecoando em minha mente. Sua mãe governava com justiça. Ela protegia os fracos, limitava os alfas tiranos, mantinha o equilíbrio. Marcos e os outros não queriam equilíbrio. Eles queriam dominação absoluta. Eles massacraram sua família durante uma cerimônia de paz. Kael adicionou, sua voz escura. Convidaram todos para um banquete, selaram as portas e incendiaram o salão. 43 membros da linhagem lunar morreram naquela noite. Apenas uma criança sobreviveu. Eu. Helena era a guarda-costas de sua mãe. Fenrir continuou. Quando o ataque começou, Selene ordenou que ela te salvasse. Helena quebrou uma janela e fugiu com você através da floresta enquanto sua família morria atrás de vocês. Ela usou toda a sua magia para selar seu poder, transformá-la em uma ômega comum, esconder o que você era. Custou-lhe sua própria força. É por isso que ela era tão fraca nos últimos anos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Helena havia sacrificado tudo por mim. Minha mãe havia morrido me protegendo. E por 16 anos, eu vivi como nada, enquanto os assassinos da minha família governavam sobre suas cinzas. Mas agora eles sabem que você está viva. Kael disse suavemente, sua mão encontrando a minha. E eles estão apavorados, porque se você reivindicar seu direito de nascimento, tudo o que construíram desmorona. Olhei para ele, para esse alfa que havia arriscado sua posição para me proteger, que agora passava noites investigando em meu nome. Você acredita que eu deveria reivindicar?
Seus olhos de gelo encontraram os meus, intensos e inegáveis. Eu acredito que você é minha Mate. Eu acredito que a lua não comete erros. E eu acredito que chegou a hora de derrubar tiranos. O laço de Mate brilhou entre nós como fogo líquido, e por um momento, esqueci que o mundo existia além desta sala, além deste homem que olhava para mim como se eu fosse seu amanhecer. Mas o mundo existia, e ele estava esperando. O conselho me convocou 3 dias após a arena. Era uma armadilha, obviamente. Marcos não ia simplesmente aceitar sua derrota. Mas eu tinha Fenrir, tinha Kael, e tinha algo que não tinha antes. Conhecimento de quem eu realmente era. E uma raiva fria e calculista que pedia justiça. A grande sala do conselho estava lotada, mais cheia do que na minha sentença. Parecia que todas as alcateias haviam enviado representantes. Eu podia sentir os olhos em mim enquanto caminhava pelo corredor central. Fenrir de um lado, Kael do outro. Mas desta vez, os olhares não eram de desdém ou pena. Eram de medo, de admiração, de esperança. Eu não estava mais usando roupas de ômega. Kael havia mandado fazer um vestido para mim, prateado como a lua, simples mas elegante, com bordados que mostravam os símbolos lunares antigos. Meu cabelo, agora permanentemente marcado com fios prateados, estava solto em ondas pelas minhas costas. E meus olhos, já não castanhos, mas dourados brilhantes, varriram a sala com uma autoridade que eu não sabia que possuía. Marcos estava em sua cadeira elevada, mas sua postura era tensa. Os outros conselheiros pareciam igualmente nervosos. Apenas Catarina, sentada nas arquibancadas, ainda mantinha aquele sorriso venenoso, embora estivesse mais fraco agora. Arya Ashwood. Marcos começou, tropeçando no sobrenome. Você foi convocada para... Lunares, interrompi, minha voz ecoando claramente. Meu nome é Arya Lunares. E eu não fui convocada, conselheiro Valorim. Eu escolhi vir. Murmúrios explodiram pela sala. Marcos empalideceu. Você não tem prova de tal afirmação? Não? Virei-me para a multidão. Que qualquer um com conhecimento da história antiga venha verificar minha marca. Empurrei a manga do meu vestido para cima, revelando meu braço. Lá, brilhando suavemente com luz prateada, estava a marca da lua primordial. Um crescente entrelaçado com runas antigas que apenas aqueles de sangue verdadeiro carregavam. Ela havia aparecido quando meu poder despertou, queimando através do selo como fogo através de papel. Uma anciã se levantou das arquibancadas. Alguém tão velha que sua pelagem de lobo devia ser completamente branca. Ela mancou até mim, seus olhos examinando meu braço cuidadosamente. Então ela caiu de joelhos. A marca é verdadeira. Sua voz tremia. Eu a vi apenas uma vez quando era jovem, no braço da rainha Selene. Esta é sua filha. Não há dúvida. A sala explodiu. Alguns lobos se ajoelharam imediatamente. Outros gritavam perguntas. Os alfas nas tribunas especiais estavam em pé, conversando ferozmente entre si. Marcos bateu seu cajado repetidamente. Ordem, ordem. Quando o silêncio finalmente caiu, ele me encarou com olhos que agora brilhavam com algo próximo ao ódio. Mesmo se você é quem diz ser, isso não muda nada. A linhagem lunar abdicou do poder. As 7 alcateias foram formadas através de acordo legítimo. Mentira! A voz veio de trás. Virei-me para ver uma figura encapuzada emergindo das sombras. Quando ela puxou o capuz para baixo, revelou o rosto de uma mulher de meia-idade com olhos cinzentos penetrantes. Conselheira Thorne. Marcos estava de pé agora, seu rosto contorcido em choque. Você renunciou! Você não tem autoridade aqui! Renunciei porque me recusei a fazer parte de suas mentiras por mais tempo. Ela retrucou, subindo os degraus até ficar ao meu lado. Mas trouxe algo que o povo merece ver. Ela abriu um pergaminho, outro documento antigo, preservado cuidadosamente. Esta é a verdadeira história da Noite das Chamas, não o conto inventado que vocês ensinaram. Aqui está registrado. Marcos Valorim, junto com 6 outros conspiradores,
Planejaram e executaram o massacre da família Lunares. Eles selaram as portas do grande salão, atearam fogo e mataram 43 almas inocentes. Tudo para roubar o trono. Ela olhou para a multidão chocada. Eu sei porque eu estava lá. Eu era jovem, uma assistente de um dos conspiradores. E eu carreguei essa culpa por 16 anos, mas não mais. O silêncio que se seguiu era o tipo que precede terremotos. Marcos explodiu da cadeira. Ela está mentindo. Guardas, prendam-na. Mas nenhum guarda se moveu. Porque Fenrir havia se levantado, seu rosnado enchendo a sala como trovão. E porque Kyle deu um passo à frente, sua voz de alfa reverberando com comando. Não, chega de prisões injustas. Chega de mentiras. Ele olhou para os outros alfas. Proponho um voto. Deixe as alcateias decidirem. Mantemos este conselho corrupto ou restauramos a verdadeira herdeira ao seu lugar de direito? Você não pode fazer isso. Marcos estava quase histérico agora. As leis não permitem. As leis antigas permitem. A anciã que havia verificado minha marca falou. Em casos de traição comprovada do conselho, as alcateias podem votar por destituição e restauração da monarquia lunar. Está nos textos fundadores. Um por um, os alfas começaram a se levantar. Alcateia do Norte vota pela restauração, declarou um alfa massivo com cicatrizes de batalha. Alcateia do Oeste também. Alcateia do Sul apoia a herdeira Lunares. Um por um, até que 6 das 7 alcateias haviam votado. Marcos olhou ao redor desesperadamente. Catarina, você não vai ficar aí. Diga algo. Mas Catarina, pela primeira vez desde que a conheci, estava em silêncio total. Seu rosto estava cinza, seus olhos fixos em mim com uma expressão que misturava medo e algo que poderia ser remorso. Ela começou, sua voz fraca. Eu sabia. Sobre o plano. Não sobre o massacre, mas sobre forçá-la para a arena. Marcos me disse que você seria eliminada rapidamente. E então Kael finalmente olharia para mim. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu estava tão cega pela inveja que não questionei. Eu ajudei a condenar uma inocente. E quase matei a verdadeira rainha. Ela caiu de joelhos. Eu não peço perdão, mas voto pela restauração. E me ofereço para qualquer punição que a herdeira Lunares considere justa. Era uma reviravolta que eu não esperava. Mas talvez fosse isso que separava a justiça da vingança. A capacidade de reconhecer quando o inimigo se rendia honestamente. Marcos, no entanto, não tinha tal capacidade. Não! Ele rugiu, e de repente tinha uma adaga na mão. Ele se lançou dos degraus direto para mim, a lâmina brilhando com veneno. Tudo aconteceu em segundos. Fenrir saltou, mas era Kyle quem estava mais perto. Ele se moveu na frente de mim, seu braço se levantando para bloquear. E então, meu poder explodiu. Não pensei, apenas reagi. Luz prateada irrompeu das minhas mãos, solidificando no ar como um escudo. A adaga de Marcos ricocheteou com uma faísca de energia mágica, e ele foi lançado para trás, batendo nas pedras com um impacto brutal. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu estava de pé com as mãos ainda brilhando, poder circulando ao meu redor como uma tempestade contida. Pela primeira vez, senti o verdadeiro peso do que eu era. Não apenas uma herdeira, não apenas um título. Eu era a lua primordial reencarnada, a ponte entre lobos e magia, a equilibradora nascida para governar com justiça. Marcos Valorim. Minha voz ecoou com autoridade que não era apenas minha, mas de gerações de rainhas antes de mim. Você é acusado de traição, assassinato em massa e tentativa de assassinato de um monarca. Como você se declara? Ele cuspiu sangue, seu olho já inchando. Faça o que quiser, vadia. Você nunca será o que sua mãe foi. Você está certo, respondi calmamente. Porque minha mãe era misericordiosa. E eu aprendi com os lobos que, às vezes, membros doentes devem ser removidos da alcateia. Virei-me para Fenrir. Guardião, qual é a punição antiga para aqueles que derramam sangue real?
Seus olhos dourados brilharam com satisfação sombria. Exílio eterno, despido de posição, alcateia e nome, condenado a vagar como um lobo solitário até que a morte o reivindique. Então que seja feito. Olhei para os guardas, que agora esperavam minhas ordens. Levem-no. Ele não é mais bem-vindo em nenhum território das alcateias. Enquanto Marcos era arrastado, gritando obscenidades, virei-me para os outros conselheiros que haviam conspirado. Quanto a vocês, eu ofereço uma escolha. Renunciem agora e vivam o resto de suas vidas em paz silenciosa. Ou enfrentem julgamento e as consequências que virão. Todos 5 escolheram renunciar. E assim, na mesma sala onde fui condenada à morte, eu me tornei rainha. A cerimônia de coroação aconteceu sob a lua cheia, 3 semanas depois. O antigo círculo de pedras onde minha família havia governado por gerações foi limpo e restaurado. Milhares de lobos se reuniram, não apenas das 7 alcateias, mas de territórios distantes, atraídos pela notícia de que a linhagem havia retornado. Fenrir estava ao meu lado, usando um colar cerimonial de prata, não como prisioneiro, mas como guardião restaurado à sua posição de honra. E Kyle estava ao meu outro lado, seu olhar nunca deixando o meu. 3 dias antes, sob esta mesma lua, eu havia finalmente aceito o laço de mate. O momento em que nossas mãos se uniram, o poder que explodiu entre nós foi tão intenso que árvores em um raio de 50 metros brilharam prateadas. O laço de um alfa com uma rainha da linhagem lunar era raro, lendário mesmo, e inquebravelmente poderoso. Você está pronta? Ele sussurrou enquanto a anciã se aproximava com a coroa antiga. Estou, respondi, e pela primeira vez em minha vida, era verdade. A coroa foi colocada em minha cabeça. Prata e osso lunar, leve, mas carregando o peso de 1000 anos de história. Quando toquei minha testa, energia pulsou através de mim, conectando-me a cada lobo no círculo, a cada árvore da floresta, a própria terra sob meus pés. Pela vontade da lua e pelo voto das alcateias, a anciã declarou: Aria Lunares é reconhecida como verdadeira herdeira. Longa vida à rainha lunar. Longa vida à rainha. O grito ecoou por toda a floresta. E enquanto eu estava lá, com meu guardião ao meu lado, meu mate ao meu outro, e meu povo aos meus pés, jurei que governaria diferente, que protegeria os fracos, que daria voz aos silenciados, que jamais esqueceria o que é ser considerada nada. Porque eu havia sido tanto a ômega desprezada, quanto a rainha coroada. E essa jornada havia me ensinado que verdadeiro poder não vem de força bruta ou posição elevada. Vem de conhecer a escuridão e escolher ser luz mesmo assim. Eles queriam que eu fosse devorada, queriam silenciar o que eu representava. Mas a lua sempre protege seus filhos verdadeiros. E você? Já se sentiu julgado injustamente? Já foi subestimado por aqueles que deveriam te proteger? Deixe nos comentários sua história, porque assim como eu descobri, às vezes o lobo que todos temem é exatamente aquele que te reconhece. Se você acredita que justiça verdadeira sempre prevalece, inscreva-se e ative o sininho. E se essa história tocou seu coração como tocou o meu, compartilhe com alguém que precisa lembrar. Ninguém pode apagar quem você realmente é. Sua verdadeira essência sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo em uma arena cercada por inimigos. A lua vê tudo, e a verdade sempre vence.